Você não clama por mim. Você não clama por nenhum líder religioso. Eu fico admirado. Outro dia eu mandei um post para o pastor Rodrigo, e a semana também vem algo constrangedor, que tem um pastor aí pregando, irmãos, que ninguém vai ao céu senão por ele. Não sei se os irmãos já viram. Está no Instagram, depois o pastor Rodrigo. Ele disse isso claramente, que ninguém queria ir ao céu a não ser por ele. Que ele era o sacerdote da igreja, o pastor tinha que passar por ele para ter acesso ao céu. Olha como está o coração do povo. Engraçado que é um povo que tem tantas visualizações. Aí às vezes nós abrimos um canal, irmão, no meio da igreja. Nós pedimos ao irmão, vai lá, segue lá, se inscreve lá, para a gente divulgar. A igreja tem dificuldade, né, de se inscrever no canal. Eu não digo aqui para quem não tem, irmãos, canal no YouTube, para quem não tem, né, um aplicativo baixado ali. Mas esses homens conseguem atrair, né, pastor, de uma facilidade tão grande. Aí vem um outro pastor dizendo que ele é um dos maiores profetas que tem no Brasil. E eu falo logo para os irmãos aqui nessa noite, tem muita gente aqui na igreja que segue ele, porque eu já vi. É forte, Jesus. Mas eu não tenho, você não tem problema com isso, irmão, mas eu falo para os irmãos, segue, irmão, aqueles que te aproximam de Cristo. Porque muitas vezes você segue a pessoa, passou no escuro, você segue ele, mas você tem que vigiar em todo o tempo. Foi dito aqui através da pastora missionária que nós devemos dar testemunho, não é só aqui não, irmão. E às vezes você vê um poste de uma pessoa 10, 15 minutos, né? Puxa, é o santo dos santos. E aí mora o perigo. E você também tem que examinar aquilo que está mostrando sobre a vida dele, a outra face. Porque nós temos duas faces. Há um egoísmo dentro de nós que nós achamos que somos alguma coisa. E esse pastor, ele fala que ele é um dos maiores profetas. Eu sei que vai para o YouTube isso aí, e a retaliação vem mesmo, mas a gente não pode, né, beber, para vocês entenderem aqui a respeito de que esse homem estava indo, irmão, em direção ao verdadeiro profeta que era Eliseu. Aqui você podia, assim, bater continência. Mesmo que a Bíblia fala que a gente não deve, né, se prostrar diante de ninguém, mas havia um respeito grande, né, pelo profeta. E aí ele vai dizer que Eliseu se comparava aos carros de Israel, ao exército de Israel, ao tamanho da grandiosidade do homem, pela intimidade. Sabe por quê? Porque às vezes 10 mil, 800 mil valentes ali poderiam vencer a guerra, mas um homem só com intimidade com Deus poderia declarar a vitória sobre a vida do povo. Para você ver o poder da intimidade. 800 mil foi derrotado pela Síria. Agora, através de um homem, um profeta, só Deus vai dar direção para a vida de Joás. Olha para você ver. Cuidado, hein? Muitas vezes nós corremos atrás de multidões, né, atrás de quem realmente não tem nada para te oferecer. Você pensa que tem, né? Falar bonito, linguajar. Paulo fala que quando ele pregava, ele não usava palavras, né, persuasivas, humanas, palavras que vinham de convencer o coração do homem, mas as palavras que ele usava vinham do céu. Tem muita gente que é pego nisso, palavrinhas bonitinhas, né, que te encantam, me encantam. Não é proibido não, irmão. Curte, vai lá, segue, mas quando você vê tais coisas, cuidado, irmão, vigia. Vigia. A gente precisa ter cuidado. Olha, Deus fala que é crente, mas de crente tem uma roupa, você, né? E a gente precisa vigiar nisso. E a palavra fala aqui, irmãos, olha, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Primeira coisa que nós vimos através desse profeta, que era a autoridade que ele tinha e a correspondência daquele que foi buscar ali. Muitas vezes nós queremos uma direção do Senhor, mas antes de Deus fazer algo, Ele quer que eu e você se posicione na presença dEle. Olha isso aqui primeiro, irmãos. Primeiramente Ele fala: pega o arco e flecha. Isso é posição de soldado. Pega lá, pega o arco, pega a flecha. É quando Deus te chama, quando Deus me chama, né, se posicione. Primeiramente Deus quer que você se posicione. Depois Ele quer que eu me posicione. Aí a palavra vai dizer que este homem ele vai lá, ele pega os arcos, o arco, pega as flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Esse homem agora ele põe a mão sobre o arco. E a palavra vai dizer assim: e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Quero chamar a atenção a respeito disso aqui, irmãos. Quando nós atiramos uma flecha com o nosso entendimento, com o nosso coração, geralmente essa flecha ela sai sem direcionamento. Pode reparar, quando você lança uma flecha segundo o teu entendimento,
você lança de uma forma que não vai alcançar o objetivo. Nessa noite foram lidos 2 textos aqui. Tiago capítulo 4, verso 10. Que eu ia abrir o culto não com esse, mas Giovanni falou, não deixe claro. Está dentro desse contexto aqui que eu vou falar. E foi lido sobre o Provérbios também, que é justamente esse. Provérbios 3, verso 3 ao 5, para que nós não venhamos estribar em nosso próprio entendimento, mas deixar que o Senhor dê o curso das coisas. Uma coisa nós aprendemos aqui, muitas vezes nós temos guerreado, e temos guerreado de forma errada. Sabe por quê, irmãos? Quando Eliseu ele manda esse homem pegar o arco, Eliseu, o profeta, ele não deixa o homem atirar sozinho. A mão do profeta é sobre a mão de Deus. E quando você tem a mão do profeta sobre a sua mão, eu quero que você entenda nessa noite, porque o profeta, quando ele põe a mão, ele dá direcionamento para a flecha, a boa vai ser lançada. Só que eu, como homem, pecador, pelo meu lado eu posso não pegar o arco, a flecha e fazer como Eliseu fez aqui, mas nós sabemos que quem tem que guiar a nossa mão, para que nós venhamos lançar essa flecha, é o Espírito Santo, a qual Jesus disse que daria a essa terra, que não nos deixaria órfãos. E aí nós entendemos que o profeta, quando coloca a mão sobre a flecha vai ter direção. E talvez eu não sei como você tem lançado as suas flechas, qual tem sido as direções das suas flechas, e por isso essas flechas não têm atingido o alvo para aquilo que você quer. E é por isso que nós precisamos deixar que Deus ele guie as nossas mãos. Entenda isso. E a palavra vai dizer que ele faz assim, e disse: abre as janelas para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Uma lição que nós aprendemos nesse verso 7 e 17. Eliseu mandou ele abrir a janela. Quantos de nós aqui, irmãos, já pegamos o arco, já pegamos a flecha, abrimos a janela, o alvo não foi atingido e nós tornamos a fechar essa janela? Quantos ensinos? Como assim? Como assim, pastor? Orações que você orou com a janela aberta, jejuns que você fez, busca, evangelismo, mas você pegou, fechou a porta e não viu o resultado, e você vai e fecha a janela porque você não está vendo o resultado. E algo nos chama a atenção aqui, que como Deus ele é esplêndido naquilo que ele faz. A palavra fala, Eliseu manda ele abrir a janela para o oriente. Olha isso, abre a janela para o oriente. Do oriente está vindo os assírios em direção ao povo. E aí Deus, quando ele manda o profeta fazer isso com o rei, era justamente para tirar as flechas sobre a direção do oriente, onde estava vindo o rei, os assírios, para poder acabar com o povo de Israel. E aí você pensa assim: como eu vou derrotar aquele que está vindo na minha direção? E o Senhor me fez pensar em algo. Muitas vezes você pode estar olhando para o oriente, você pode estar olhando para os guerreiros que estão vindo contra a sua vida, e olhando para esses guerreiros, olhando para a quantidade daquilo que está vindo sobre a sua vida, e você não está encontrando força. E a tendência da gente é temer, irmãos. Pare e pense nesse homem aqui: pastor, eu só tenho 10 mil soldados, acabaram com 800 mil, 10 mil vai ser o quê? Eu vou ter coragem de atirar a flecha? Sabe quando a gente tem aquele ditado que fala assim: é como cutucar o pombo para curto? Se com 800 não vencemos, agora com 10 mil vamos vencer? Se eu lançar a flecha, e agora é que o negócio vai pegar para o nosso lado? No temor desse homem, o que ele faz? Ele lança apenas 3 flechas. No temor dele. Mas quando Deus ele fala conosco, nós precisamos ir adiante até o Senhor determinar o tempo e a quantidade de flechas que precisam ser lançadas. E uma coisa nós aprendemos aqui, olha para você ver: o Oriente estava vindo inimigo. Mas eu quero perguntar algo para os irmãos aqui. Quem é bom em geografia aqui? Da onde o sol nasce? Qual é o lugar que o sol nasce? A irmã Ida está estudando ainda. Apertei os irmãos. O sol nasce, irmão,
justamente no lado oriente. No lado que estava vindo a guerra, era onde sairia o sol da justiça para dar vitória ao povo. Para você ver como é que é, muitas vezes, pastor, nós olhamos lá para a guerra, nós olhamos para o Oriente, e a gente fala, o socorro da gente vai vir da onde, irmãos? Mas é justamente lá do Oriente, onde o sol nasce, lá onde aquele povo está, que Deus vai trazer Jesus Cristo para fulminar os nossos adversários. Porque a palavra fala que Jesus é o sol da justiça, irmãos. E a gente começa a pensar em nossa vida, como nós temos vivido, nós temos muitas vezes até medo que o novo dia vai sobre a nossa vida. Fala a verdade. Tem hora que você está tão desanimado que fala assim, tomara que fique a noite toda. Eu já falei isso, irmão. Não sei se você já falou, mas eu já pensei assim. De estar tão desanimado, abatido e falar assim, eu queria que essa noite não durasse 12 horas, não. Que durasse um tempão aqui para ficar aqui, ó, no meu silêncio, chorando, sem ninguém para me perturbar. Eu já passei por isso. E a guerra era tão grande que a gente não quer acordar no outro dia para enfrentar. Fala a verdade. Quem já passou por isso aqui? Quem sabe que se levantar vai guerrear. E aí você desejar que a noite pare ali, ó, porque você está com medo do outro dia. Aí a Bíblia vem dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente precisa aprender que de noite tem trevas, de noite está vindo adversário, mas de dia o Senhor vai trazer o sol da justiça. Quando o dia raia, meu irmão, você precisa entender, assim como eu, que é um novo dia, irmão. É um novo dia sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente tem medo de viver o novo dia. Fala a verdade. A gente tem medo dos enfrentamentos, que a gente fala assim, eu guerreei o dia todo, estou descansando, mas deixei o exército ainda lá de pé contra mim. E eu que não vou levantar amanhã, porque amanhã vai ser luta de novo. É verdade. Fala a verdade. A gente pensa logo, né? Tomara que não chegue nem amanhã, porque eu já passei hoje, eu não vou suportar você. Mais uma guerra, eu entrego a minha vida. Mas é justamente no novo dia, no novo raiar, que o Senhor traz a esperança para mim e para você. E isso é lindo da parte de Deus. E a palavra vai dizer assim, ó. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em fé até os consumir. Isso é uma coisa que me pega muito na vida do crente. Irmãos, eu fui pesquisar naquela época, baseado ali no que eram os estudos nas arqueologias que houveram, né, que as escavações, um aljava tinha no mínimo de 20 a 30 flechas. Olha para vocês verem como é que é a coisa. 20 a 30 flechas para um guerreiro guerrear, para ele sair para a batalha. Eliseu não queria pegar o arco e manda pegar a flecha. Esse homem, o que ele faz? A aljava cheia, ele pega só 3 flechas e lança. E esse é o problema meu e o problema de Deus, sabe por quê? Porque a gente quer vitória sem guerrear. A igreja, ela quer vitória sem guerrear. Esse é o grande problema que está impedindo que venhamos realmente alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Sabe por quê? Tem momentos da sua vida, irmão, que essa flecha, por exemplo, da oração, não é só você orar um dia, não. Orar 2 dias, orar 3 dias, que é o suficiente. Porque a palavra que ela vem dizendo, irmãos, que ele deveria lançar flechas e flechas até consumir o adversário. Acho que você não está entendendo isso que eu estou dizendo, não. A tua oração, irmão, o teu jejum, é até consumir o teu adversário, irmão. Glória. Quando a gente ora para ser pronto, tá bom. Mas não é não, irmão. Você tem que orar, irmão, até alcançar a sua vitória, irmão. Quem lembra de Jacó no vale de Jacó, irmão? Jacó lutou até a raiada do dia ali, da manhã, e só soltou quando o Senhor deu a bênção. Verdade, Deus. Ele poderia ter lutado um pouquinho, né? Todo lutador, se você parar para analisar, a gente vê boxe, essas coisas, brigas até de rua, a pessoa briga 10 minutos e já está cansado, não é assim? Pode olhar, irmão, jiu-jitsu, o que for, muito agarramento, o corpo físico cansa. Jacó lutou ali, ó, o tempo todo. E às vezes nós estamos com esse problema. A gente ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias, 3 flechas lançadas, a gente não vê resultado, ou então até vê, mas vem a bênção pela metade. E o problema da gente, sabe o que é? Que a gente não tem com isso. Aí eu lhe pergunto, como você quer vencer o desemprego sem oração até conseguir uma porta dele? Como você quer vencer, né, uma vida de frieza para uma vida espiritual, se você ora um dia, depois daqui um ano você ora de novo, um mês você jejua, no próximo mês tu passa longe do jejum e por aí vai.
como alcançar a vitória na presença de Deus, porque a oração ele fala. Deus dá cada coisa para a gente. A tua oração e a minha oração é como flecha. Agora entenda algo aqui, como a Bíblia fala, pastor, que os filhos das trevas eles são mais prudentes, né? Satanás, Efésios capítulo 6, vai dizer o que, Deus? Que o diabo, nosso adversário, além de está nos rodeando, bramando como um leão. A palavra fala que ele tem lançado dardos inflamados contra o teu povo, contra nós, contra o povo de Deus. Só que o diabo, olha para você ver a diferença do diabo para nós. Ele vai lançando dardo inflamado no teu coração, vai lançando, vai lançando, vai lançando, até fé, e você desanima. Vê se ele faz isso, vamos ver se ele lança um dardo, e ele vê que ele não fez nada, se ele para, irmão. Ele não faz isso, porque até o diabo ele copia a palavra de Deus. Olha para você ver. O diabo ele é mais sábio do que a gente nesse contexto, porque enquanto ele não te fere, ele não deixa de lançar o dardo. E a gente tem esse problema. Enquanto a gente não alcança a vitória, a gente deveria continuar orando. Mas todas as vezes que eu falo para você, por exemplo, eu chego aqui, o pastor ele conta uma situação da sua vida, daí ele chega para mim, eu já parei de orar. Daí, mas como é que você quer alcançar a vitória? Se você parou de orar, passa o tempo para ele me perguntar, e eu falei, mas como é que está lá aquela situação? Não, pastor, já deixei para lá. Aí é complicado, irmãos. Na aljava daqueles guerreiros de 20 a 30 flechas, mas a aljava de Cristo, irmão, não acaba não, irmãos. Glória, A aljava de Cristo, quanto mais você puxa a flecha, mais flecha vai ter para você atirar, irmão. Sabe qual é o problema da gente, irmão? Que a gente tem flecha para matar o irmão, para se levantar contra o outro, para escandalizar, para roubar, para prostituir. Isso tudo são flechas. A gente tem para usar. Mas quando são flechas para usar a nosso favor, nosso braço cansa, ó. Mas só que não é de buscar atrás, não. Eu quero trazer um conselho para nós aqui. O nosso joelho cansa de se dobrar no chão. Mas quando é, gente, se for para falar dos outros, tem gente que faz vigília. Verdade. Vamos ajoelhar aqui para falar do irmão. É capaz da pessoa ajoelhar para falar com você. Agora, em prol da sua vida, em prol da minha vida, agora nós precisamos, né, nos lançar, orar e orar cada vez mais, até o Senhor produzir, né, essa vitória sobre a nossa vida, e nós desistimos automaticamente. Porque o grande problema desse homem foi isso. Ele socorreu o homem, sim. Ele foi lá diante do profeta, né, para socorrer e buscar auxílio. E ele fala, fere a terra. Aí a Bíblia fala aqui no verso 18, e feriu a terra 3 vezes e cessou. Isso é o que eu trago desse contexto. A gente ora 2, 3 vezes e cessa a oração. A gente jejua 1 hora e já acha, não, eu tenho que comer, porque eu não aguento não. A gente faz uma vigília, pastor, e torce porque o pastor só faça a vigília no ano que vem, para a gente não estar lá de noite de novo. A gente faz um relógio de oração agora e fala assim, não, tomara que o pastor só faça mês que vem, porque eu não aguento não. A gente é o contrário. A gente deveria falar, não, faça mais, pastor. Faça mais relógio de oração, faça mais vigília, vamos